Um outro destaque, uma outra informação: o síndico Kleber Rosa de Oliveira, apontado como autor do assassinato de Daiane Alves dos Santos em Caldas Novas, sul do estado de Goiás, afirmou que o filho dele não tem participação no crime. A corretora ficou desaparecida por mais de 40 dias, após descer até o subsolo do edifício onde morava para checar uma queda de energia em seu apartamento, o que, segundo a família, acontecia com frequência e eram causadas propositalmente pelo síndico. Em razão de brigas com ele, Daiane acabou sendo morta e o seu corpo foi abandonado na beira de uma estrada, em um local a 15 quilômetros da cidade. A polícia acusa o filho, Maicon Douglas de Oliveira, de obstruir as investigações e apura se ele também teve participação na tentativa de ocultação do cadáver, já que o carro dele teria sido utilizado para levar o corpo da vítima. Passar essa para o Roberto Mota. Esse é um caso de repercussão, um caso muito chocante, inclusive, que ganhou o noticiário, os portais de notícias, as redes sociais, porque vídeos foram divulgados do momento em que essa corretora desce ao subsolo para verificar a situação do seu apartamento, se a energia estava de fato ligada ou não, e ela desapareceu. 40 dias depois, o caso foi elucidado. Mota, é um caso chocante, terrível, é preciso aguardar o avanço das investigações, já há informações preliminares que indicam o autor, ele próprio assumiu a autoria do assassinato, mas o que um caso como esse traz de reflexão para a gente que sempre analisa tantos casos bizarros no Brasil? Bom, esse caso é uma tragédia múltipla, um assassinato sem sentido nenhum, o envolvimento de pai e filho, não se sabe ao certo se o filho participou do crime, mas é certo que a vida do filho vai sofrer um impacto gigantesco com isso. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, mais uma vez, a demonstração de que crime é escolha. Mais uma vez, a demonstração de que essa narrativa de que o criminoso é um pobre coitado que não tem oportunidade, que prevalece no sistema de justiça criminal do Brasil, não tem sentido nenhum. Mais uma vez, alguém faz a escolha por cometer um crime e tirar a vida de alguém, mostrando quão pouco vale a vida no Brasil. E, mais uma vez, as vítimas não terão justiça, porque mesmo na pior hipótese, esse indivíduo se confirmando como culpado, tendo cometido esse crime da forma como se está especulado, ele não vai ficar nem 10 anos preso. Antes que se complete esse tempo, ele terá direito à progressão de regime, passará para o regime semiaberto e depois para o regime aberto. É mais uma vez um escárnio com as vítimas de um crime como esse. Acho que esse é um ponto muito sensível que o Mota toca e é preciso também trazer esse tipo de análise e reflexão. Você, Dávila, quando a gente destaca, traz uma notícia terrível como essa, qual é a análise, qual é a reflexão que nós devemos fazer, também olhando para a nossa legislação? E muitas vezes nós comparamos com outros países, né? Se isso tivesse acontecido em tal país, essa figura seria condenada, sei lá, à prisão perpétua. Já no Brasil as coisas não são assim. O Mota tem razão, é um escárnio. Essa lei penal no Brasil, esse negócio de cumprir 1/6 da pena, é o país no qual o Código Penal estimula a impunidade. E a impunidade é que acaba estimulando crimes bárbaros como esse. Porque, no fundo, é isso que o Mota falou. Então, assim, ou nós tratamos a legislação penal com a dureza e a seriedade que a sociedade demanda hoje, ou nós vamos continuar a ser o país da impunidade, o país onde o crime compensa. Você, Musa, o que acrescentar na discussão em torno de um caso terrível que chocou o Brasil, mas qual é a análise quando a gente amplia a discussão e a reflexão? Imagina, o corpo dela, se não me engano, foi encontrado 17 dias depois. Imagina como a família ficou ao longo desse tempo todo, né? Mesmo que depois vieram a encontrá-la morta, esses 17 dias é uma angústia simplesmente absurda. E em meio a isso, só para complementar rapidamente, eles falaram que, eu concordo, obviamente, 100%,
a vida no Brasil não vale nada, porque você mencionou, Davi, lá a respeito de um sexto da pena, que isso diminui mais, porque se ele lê um livro, bom comportamento, se faz gol no domingo e vira artilheiro no campeonato de futebol da cadeia, cada dia vai ganhando coisas novas no Brasil para que essas pessoas saiam à rua de forma impune, completamente impune frente ao que eles praticaram. Uma vida que não volta mais, uma família que simplesmente é esfacelada por motivos completamente banais. Então, de novo, passou da hora de nós debatermos profundamente o que vale no Brasil. Pessoas como essa, na minha opinião, e tantos casos outros de pessoas que estão na rua, jamais deveriam ter mais uma chance de voltar a ter um convívio social.